de tentar dinheiro fácil. Vamos começar do começo. Internacional, investimento internacional. Eu imagino que investimento internacional, antes da gente entender o porquê investir fora do Brasil, eu imagino que seja um investimento, na minha cabeça pelo menos até onde acontecia antes, um investimento para pessoas que já têm um certo patrimônio. Ou quem não tem um patrimônio grande ou muito grande já pode começar a investir fora do Brasil. Acho que até já dá para começar perguntando por que investir fora do Brasil, por que a pessoa que tem patrimônio pequeno ou tem um patrimônio muito grande, vale para os dois? Qual que é a lógica de tirar dinheiro do Brasil? Perfeito. Antigamente era muito mais complexo de você fazer isso. Você precisava pegar um avião, ir para os Estados Unidos ou ir para algum país da Europa para abrir conta no banco, eventualmente, dependendo das regras do país, precisava ter ali a residência no local. Hoje em dia já existem corretoras especializadas em brasileiros, como é o caso da Avenue. Então, em 5, 10 minutos você consegue abrir uma conta, você comprova que você não está lavando dinheiro através da sua declaração de imposto de renda, mostrando que você realmente tem patrimônio. A partir dali você consegue aumentar o teu limite de câmbio, enviar o saldo, fazer o câmbio propriamente e começar a comprar ativos por ali. Então hoje está muito mais facilitado todo esse processo e uma vez facilitado fica muito mais tranquilo para as pessoas com menos patrimônio desfrutarem também dessa possibilidade. Eu acho que é até legal colocar um adendo aqui, porque a partir dos 100 mil reais já começa a fazer muito sentido a pessoa investir internacionalmente. A partir de 1 milhão de reais é praticamente inviável a pessoa não ter uma parte ali obrigatório. Exatamente. Então, as pessoas precisam fazer esse investimento lá fora. E no início, qual que é a grande questão? Você começar a treinar e você começar a adquirir repertório. Então, em vez de você deixar para começar a aprender sobre isso quando você chegar nos primeiros 100 mil reais, você pode eventualmente, enquanto você está comprando ali alguns CDBs, então formou reserva de emergência, começou a investir em rendas fixas, você pode eventualmente falar assim, bom, meu aporte que é R$1.000 por mês, eu vou começar a mandar R$200 todo mês para uma conta internacional e vou consumir ativos por ali para eu começar a me familiarizar com esse mercado. Já vai dolarizando uns 20% desde o início. Exatamente. Começar a entender. E assim, a ideia da dolarização ou do investimento internacional é realmente reduzir risco Brasil. Exatamente. Não só risco Brasil. Se a gente pega, por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população investe cerca de 20% do patrimônio delas, falando de uma média, né, fora dos Estados Unidos. Então, essa é uma lógica mesmo na maior economia do mundo. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Então, apesar de ser um país muito mais arriscado do que os Estados Unidos, as pessoas, talvez por ignorância, sem falar no sentido pejorativo, mas por falta de conhecimento, acabam optando por permanecer no mercado nacional. Inclusive é muito comum, eu já vi com vários clientes que tinham ali um patrimônio acumulado de 30 milhões, 40 milhões e tinham tudo no Brasil. Assim, bom, você é um cara que está com a vida resolvida, só que se você não tem um patrimônio internacional e a situação complicar demais por aqui, ferrou, você né? Vai estar tão lascado quanto o cara que tem ali 100 mil reais na conta. Eu vejo quase como lá no primeiro episódio, ou no segundo, acho que segundo ou terceiro episódio, você falou que dentro da sua carteira de investimento é importante você ter diversos ativos para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Exatamente. Para você não comprar uma ação específica ou não direcionar o seu dinheiro a um fundo específico, para justamente se existir uma volatilidade de mercado muito abrupta, você não frente à necessidade de precisar tirar aquele dinheiro, você não perder todo ele, né? Como acontece quando uma pessoa coloca todo o dinheiro num lugar só. Pelo que eu estou entendendo, essa lógica de investir internacional é a mesma coisa, só que no sentido macro. Você não deixar todo o dinheiro num país, assim como você não deve deixar todo o seu dinheiro dentro daquele país numa ação. Então você vai expandindo camadas de diversificação para no final do dia proteger o seu patrimônio. É exatamente isso. E é legal essa lógica que você colocou, porque na verdade o mercado americano ele é muito semelhante ao mercado brasileiro, que é semelhante ao mercado no Japão, a gente pode falar mercado asiático em geral, que é muito semelhante ao mercado europeu. Então, no final das contas, quando a gente fala de rendas fixas, quando a gente fala de ações, de fundos imobiliários, de crédito privado, crédito bancário, títulos públicos, são ferramentas que foram criadas justamente para solucionar problemas e que permitem que a pessoa consiga, né, a pessoa que tem dinheiro, né, o que guarda todos os meses para ter dinheiro, consiga obter renda fazendo esses investimentos. Então, boa parte do que a gente conhece hoje no Brasil de investimentos, que a gente já estudou, inclusive nas aulas anteriores, foi criado em outros países. A gente viu a questão das ações, a gente falou que os REITs foram criados nos Estados Unidos, ali por 1960. Então, isso veio de outros países, mas como a ideia é boa, você replica o mesmo conhecimento no mercado nacional. Agora, perfeito. E no caso, quem dolarizou nesse período, então quem fez esse investimento internacional meio que se salvou, né?
Exatamente. O caos que está na Argentina. Eu acho que é legal para contextualizar, porque imagina um funcionário público que ganha na faixa dos seus 20 mil, se fosse equivalente à moeda do Brasil. E esse cara, ele guarda dinheiro todo mês. Então ele está ali vivendo com seus 10, 12 mil reais e guardando de 8 a 10. Ele faz isso ao longo de 30 anos. Então ele é um cara que vai acumular ali na faixa dos seus 5, seus 10 milhões. Um grande patrimônio porque guardou muito ao longo do tempo. Se esse cara se posicionou com todo esse dinheiro só no Brasil, o que é extremamente comum, o cara vai comprando imóveis, o cara investe em rendas fixas no Brasil, eventualmente um título ou outro um pouquinho mais arriscado. Se a situação complicar demais, naturalmente ele está com todos os ovos na mesma cesta. Então o risco Brasil é um risco que afeta muito essa família. Agora imagina um outro caso, a pessoa que pegou e dividiu. Falou assim, bom, dos 10 milhões que eu vou acumular ao longo da vida, eu quero ter 5 milhões internacionalizado, numa conta nos Estados Unidos. Se a situação complicar muito por aqui, essa pessoa ela continua muito bem. Se a situação, inclusive, complicar nos Estados Unidos, ela vai continuar bem com o dinheiro que ela tem no país dela. Então, acaba sendo muito mais eficiente você lidar dessa maneira. Você pode colocar uma mochila nas costas e ir embora que vai ter 5 milhas lá fora. Exatamente. Já se tem tudo em apartamento, tudo imobilizado, não vai conseguir botar um terreno inclusive, nas costas. continuar consumindo muito bem se ela quiser continuar morando naquele país. Ou ir para algum país vizinho da América Latina. Porque o dólar, querendo ou não, apesar de ser uma moeda que também tem movimentos inflacionários, ela é muito menos inflacionária do que um real, do que um peso argentino, um peso mexicano. Uma coisa que é foda falar isso, porque parece que o cara é antinacionalista, ou sei lá, mas é muito complicado, porque quando a gente é empresário e a gente contrata serviços de fora, como é o meu caso, que a gente contrata diversas ferramentas que são dos Estados Unidos e não tem aqui no Brasil, e portanto a gente paga em dólar, cara, a gente vê na pele, no dia a dia, no mês a mês, no dia de ver lá a margem de contribuição na empresa, quando tu vê a última linhazinha lá da sua folha de gastos e de faturamento, você vê como o real é quase um dinheiro. Desculpa falar isso, cara, mas é quase um dinheiro de banco imobiliário no mundo. Porque assim, a gente paga em dólar uma ferramenta X, é $1.000. Cara, se o presidente, de qualquer lado que for, fala uma asneira na TV, o dólar sobe 10% no outro mês e, cara, não tem previsibilidade de caixa nenhuma. No outro mês o cara tem que pagar 10% a mais na ferramenta e não aconteceu nada no mercado. O presidente falou uma asneira e flutuou o dólar. Entende? Você está olhando isso, inclusive, num negócio que tem margens muito altas, que é o negócio do digital. Não, é por isso que eu estou dizendo. Se eu tenho mercado e a minha ferramenta de... não é CRM, é CRM de mercado, né? Essa é a ferramenta de gestão do mercado. Sim. Ela é internacionalizada e a minha margem de lucro é 3%, 4%, que é uma margem comum em varejo. Fudeu, eu tenho que ficar rezando o dia inteiro pro presidente não falar uma bosta na ONU ou sei lá onde. Eu não tô dizendo aqui nem de Lula ou Bolsonaro, o presidente mesmo. Porque o chefe do executivo tem poder, de acordo com a fala dele, em mexendo na moeda, porque a gente fica relacionado sempre ao dólar, que é a moeda forte. Então, cara, é realmente assustador a gente pensar em deixar todo o patrimônio, pelo menos quem cria patrimônio, em real, cara. Uma moeda que tem a minha idade, nasceu em 94, real, né? Exatamente. Eu nasci em 94 junto com o real. Uma moeda que tem 30 anos e desvalorizou, sei lá quantos por cento já... cerca de... Hoje vale 1/7. Pois é. Que valia anteriormente. Imagina daqui... Eu tenho 30. Imagina daqui outros 30 anos de real. É perigoso pensar em deixar tudo em real, né, cara? Você sacou? O real nasceu comigo. Eu tenho 30 anos. O negócio desvalorizou pra caramba. Pô, tinha época que o dólar para real era 1/1, 2/1. Teve pequenos momentos que o real valeu mais que o dólar, inclusive. Pequenas janelas. Cara, tá chegando a 6 pila, bicho. R$6 o dólar. Imagina daqui mais 30 anos se a gente seguir nessa mesma... E na minha análise, que é pessimista, e sempre digo que portanto tem um filtro de sempre que me escutem sobre o futuro. Sempre que vão me escutar sobre o futuro, botem um filtro porque eu sou pessimista. Imagina daqui mais 30 anos, quando eu tiver 60, corre o risco do real... A galera tá fazendo... E não porque vai virar Venezuela, mas por conta de um fluxo natural de inflação do dinheiro... que o real, a galera não vai fazer mais nada. Exato. A gente vai ter que ter nota de 1.000... 40, 50 reais. Exato. Tinha uma época que a gente tinha nota de 10, nota de 5, nota de 1, moeda de 50 centavos, moeda de 10 centavos. Hoje já tem nota. Tem nota de 200 hoje? Tem nota de 200. A galera não pensa em casa. Por que tem uma nota de 200? Porque ninguém mais consegue andar com 20 notas de R$10 no bolso. Isso é inflação. Quanto mais alta for a nota, é tipo no Zimbábue. Tem nota no Zimbábue de $1 milhão zimbabuenses.